O futebol muda, as táticas mudam, mas em toda a década da história existiram jogadores que simplesmente dominaram o esporte. Aqueles nomes que viraram referência e que marcaram gerações inteiras de torcedores. Hoje você vai ver os dois jogadores que reinaram em cada década da história do futebol. A década de 50 marcou a consolidação do futebol como espetáculo mundial. E dois jogadores simbolizaram esse período. De um lado, Alfredo Di Stéfano, líder do lendário Real Madrid que dominou a Europa. Ele era simplesmente completo. Armava, marcava, fazia gols e comandava o jogo como poucos na história. Do outro lado estava o brasileiro Didi. Maestro da seleção brasileira campeã do mundo em 1958, Didi era dono de uma elegância rara e de um passe que parecia desenhar o futebol dentro de campo. Não à toa, ele consagrou todos os nossos atacantes da época. Agora, se existe uma década que pertence a um jogador, provavelmente é a de 60, porque nesse período o mundo viu o auge de Pelé. O rei dominou o futebol mundial com gols, títulos e atuações que transformaram o esporte, chegando a fazer até mais de 100 gols em um ano. Mas ao lado dele existia outro gênio brasileiro, Garrincha, o ponta que driblava como ninguém, e foi simplesmente o grande herói da Copa do Mundo de 62, após a saída do rei machucado no começo da competição. Gênios que não só fizeram do Brasil a seleção mais temida do mundo, como também fizeram o Brasil ser conhecido como o país do futebol. Nos anos 70, o futebol ficou mais tático e coletivo, e dois jogadores simbolizaram essa transformação. De um lado estava o holandês Johan Cruyff, cérebro do chamado futebol total, e um dos jogadores mais influentes da história do esporte. Levou a Holanda à final da Copa de 74 e dominou a Europa com o time do Ajax. Do outro lado surgia o alemão Franz Beckenbauer, o líbero que reinventou a posição de zagueiro e liderou a Alemanha ao título da Copa do Mundo de 1974. Fora que nessa década ele foi 2 vezes bola de ouro e empilhou títulos europeus com o Bayern de Munique. Um cracaço de bola. E por falar em craques, uma das décadas com mais craques do futebol foi a de 80, foram anos de pura genialidade. No Brasil, tivemos vários monstros, mas o grande símbolo dessa época foi Zico. Um camisa 10 completo, capaz de decidir jogos com gols, passes ou bolas paradas. E ele nem foi o melhor. Nossos vizinhos, por exemplo, vivia a era de um jogador que se tornaria um dos maiores da história. Diego Maradona. O argentino que carregou a seleção ao título da Copa de 86 com atuações simplesmente espetaculares, fora toda a magia que tinha pelos clubes que passou. Não tem jeito. Nessa época, o Maradona realmente era fora de série. E por falar em fora de série, na década de 90 tivemos 2 extra classe. O futebol estava começando a ficar mais físico e veloz, e 2 atacantes dominaram o cenário mundial. Um deles foi Romário, o famoso rei da grande área. O baixinho que simplesmente decidiu a Copa do Mundo de 94 e se tornou um dos maiores artilheiros da história. Um jogador com muita personalidade, que prometia e cumpria. E ao lado dele surgiu um fenômeno que parecia de outro planeta: Ronaldo Nazário. Com velocidade, técnica e poder de finalização absurdos, Ronaldo redefiniu o que era ser um atacante, que além de assustar o mundo com sua aceleração, ele ainda se tornou o maior pavor dos zagueiros da sua geração. E finalmente, chegamos à última década com fartura de craques. Nos anos 2000, o futebol viveu uma fase extremamente técnica. De um lado estava Zinedine Zidane, por exemplo. Tinha acabado de ser protagonista de uma Copa e eleito 3 vezes melhor do mundo. Um maestro que parecia jogar em câmera lenta, sempre com controle total do jogo.
E ele nem foi o ponto alto da década. Teve algo ainda mais impressionante nesse período, é que surgia o auge que assustaria o mundo do futebol. Um dos jogadores mais talentosos que o futebol já viu, Ronaldinho. Com dribles, passes e jogadas mágicas, ele transformava qualquer partida em espetáculo. Mas a verdade é que cada década teve seus reis. Mas uma coisa é certa: o futebol sempre encontra novos gênios para escrever a próxima história. E agora, eu quero saber de você. Concorda com a lista? Acha que faltou alguém? E em qual década teve os seus 2 jogadores favoritos? Deixa nos comentários. Tamo junto e até o próximo.